Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que nos assistem pela internet e aqueles que também nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. Nós estamos iniciando esse tempo da 70ª e a igreja começa a dispor o nosso coração para o tempo santo da Quaresma. E a nossa primeira atitude de conversão é exatamente o que é expresso para nós no Tractus da Santa Missa de hoje, que é o Salmo 129, com o qual eu gostaria de iniciar a nossa reflexão. E a igreja apresenta-se na nossa condição a Deus nosso Senhor e nos ensina a rezar qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor para dele nós obtermos a graça. Uma atitude de humildade, de contrição, de reconhecimento de que de nós mesmos, por nós mesmos não valemos nada, não merecemos a glória de Deus, não merecemos as suas graças, mas confiamos a sua misericórdia. Do abismo do meu nada, chamei, Senhor, por vós. Escutai a minha oração. Dai ouvidos à súplica do vosso servo, porque se fordes rigorosos com os nossos pecados, quem poderá subsistir? Em vós, porém, está a misericórdia, e por isso espero no vosso auxílio. Se Deus for agir no estrito da sua justiça, sem a misericórdia, quem poderá subsistir? E com a igreja hoje nós suplicamos a Deus que Deus ouça a nossa prece, nos conceda as graças porque nós precisamos do seu auxílio, da sua graça. E sobretudo, que haja conosco com misericórdia. Prezados irmãos e irmãs, nós ouvimos esse trecho belíssimo do Evangelho, essa parábola que o nosso Senhor nos conta, e que podemos fazer inúmeras aplicações à nossa vida espiritual. A parábola que o nosso Senhor nos contou de que um pai de família saiu para contratar operários para a sua vinha, para a colheita, para o trabalho do campo, e saiu no início da manhã, na hora terceira, depois na hora sexta, por volta do meio-dia, hora nona, por volta das 9 horas, depois a hora sexta, e até no finalzinho da tarde, já quase às 5 horas da tarde. E em diversos momentos que ele foi à praça buscar trabalhadores, encontrou pessoas ali ociosas. E o convite era o mesmo para todos: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei aquilo que for justo. E quando ele chegou no finalzinho da tarde, encontrou ainda uma turma lá, fez essa pergunta: por que estáis aqui ociosos o dia inteiro? Deram lá uma desculpa, porque ninguém nos contratou. Em outras palavras, disse aquele homem: se o problema é esse, então vinde vós também, ide trabalhar comigo, vinde vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei aquilo que for justo. Vamos fazer uma aplicação dessa primeira parte da parábola, a vida de cada um de nós. Todos nós somos chamados por Deus nosso Senhor para sermos seus discípulos, para irmos trabalhar na sua vinha, para nos dedicarmos à sua causa, à causa da Santa Igreja. E para nós trabalharmos, sempre nós fazemos essa comparação que a nossa santificação, para nós chegarmos ao céu, precisamos construir o edifício da nossa santificação, para nós irmos subindo de degrau em degrau até um dia nós chegarmos ao céu. Por isso nós somos convidados por nosso Senhor para o trabalho. Não somos convidados para o descanso, convidados para o conforto, convidados para o comodismo, convidados para o trabalho. Ide vós também para a minha vinha, para o trabalho. E se nós julgamos que ainda não fomos chamados por nosso Senhor, o chamado de nosso Senhor é hoje e se aplica a nós. E é sempre um momento especial da graça de Deus. Nós somos convidados, trazidos pela igreja, todos os domingos ao templo sagrado, para sermos alimentados pelo pão da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, sob a ação do Espírito Santo, toque o nosso coração
E a luz do Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade, para nós nos colocarmos a caminho, para nós, com a graça de Deus, mas com a nossa vontade livre, nos dedicarmos à vinha do Senhor. E por isso nós somos alimentados pela igreja com o pão da palavra de Deus. E para nós ouvirmos, refletirmos, fazermos a aplicação à nossa vida, nos inserirmos dentro desse trecho do Evangelho e fazermos essa pergunta: o que isso diz respeito a mim? Qual é o chamado de nosso Senhor para mim nesse dia? Qual é o trabalho que eu preciso realizar na minha vida espiritual e que nosso Senhor espera de mim nesse dia? Talvez ainda um trabalho inicial de nós nos libertarmos de algum pecado grave que ainda faz parte da nossa vida. Talvez um pouquinho mais à frente, com a graça de Deus, já ficamos mais longe do pecado mortal. Mas preciso ser um pouco mais generoso com o nosso Senhor e evitarmos muitas leviandades, pecados deliberados. Talvez um outro chamado de nosso Senhor um pouquinho mais à frente, em que nós precisamos nos dedicar mais à oração. Nós podemos realizar algum sacrifício a mais por nosso Senhor, para nós buscarmos mais a perfeição. Além das nossas missas de preceito, um convite de nosso Senhor para um passo mais generoso. Além daquilo que é o estrito da obrigação, dos mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos da igreja. Um convite de nosso Senhor para avançarmos um pouquinho mais, sermos mais vezes alimentados pela Eucaristia, buscarmos mais vezes nos unir ao sacrifício de nosso Senhor, também durante a semana participarmos da Santa Missa. Talvez o convite de nosso Senhor que vai ao nosso coração, para nós encontrarmos um momento na nossa semana para nós virmos adorá-lo na Santíssima Eucaristia. Talvez o convite de nosso Senhor e que toca o nosso coração, e que ao sermos lembrados, alertados pela igreja que nós precisamos corrigir os nossos defeitos, voltamos o nosso pensamento para a nossa convivência, para a nossa vida familiar. Talvez o convite de nosso Senhor para que sejamos mais caridosos com o nosso próximo, para que nós sejamos mais respeitosos, para que nós abramos o nosso coração ao perdão. Talvez o convite de nosso Senhor para que nós sejamos um pouco mais pacientes no nosso convívio familiar. E assim nosso Senhor vai chamando a cada um de nós. E a graça de Deus que toca o nosso coração e vai mostrando à nossa consciência qual é o convite especial que eu recebo de nosso Senhor nesse dia. A igreja renova a sua liturgia sob a ação do Espírito Santo. E para cada momento, cada ano que nós celebramos esse domingo da 70ª, a igreja traz essa reflexão para nós. E sob a ação do Espírito Santo sempre atualizada na nossa vida. E sempre um convite especial de nosso Senhor para nós nesse dia. E qual é a recompensa que nosso Senhor nos promete? Dar-vos-ei aquilo que for justo. E pode até parecer contraditório com o nosso pensamento inicial, em que nós suplicamos a nosso Senhor com a igreja que haja conosco com misericórdia, porque no estrito da justiça não passamos. Por mais que com a graça de Deus nós precisamos também conquistar o céu, mas no estrito da justiça, somente da justiça, não passamos. Mas graças a Deus, a conquista do céu é mais de nosso Senhor, muito mais de nosso Senhor do que nossa. E por isso que não é injusto da parte de Deus conceder o céu àqueles que durante toda a sua vida o serviram, guardaram a inocência do seu batismo. Ou comparando com o bom ladrão,
que nós conhecemos o Evangelho sem julgarmos ninguém, mas que passou a sua vida longe de nosso Senhor e se converte nos últimos minutos, talvez hora de sua vida, e recebeu de nosso Senhor a promessa do céu. Mas alguém poderia pensar, mas será que isso está de acordo com a justiça? Me esforcei durante toda a minha vida, quanta luta, quanto sacrifício para fazer o bem, para evitar o mal. Mas não é injusto, porque o céu é uma conquista de nosso Senhor, do sangue de nosso Senhor, muito mais do que do nosso esforço. É preciso o nosso esforço, a nossa dedicação, mas é a conquista do sangue de nosso Senhor. Ele distribui os seus dons, os merecimentos dos seus dons, conforme Ele quer, no plano maravilhoso da providência de Deus. E se nós amamos a Deus, nós não podemos querer que o sangue de Jesus tenha sido derramado em vão. E por isso devemos querer a salvação do nosso próximo, aqueles que nos fazem bem, que nos fizeram bem, aqueles que porventura nos fizeram algum mal, mas que o sangue de nosso Senhor não tenha sido derramado em vão, por ninguém. Amarmos aquilo que Deus ama. Mas alguém poderia talvez trazer um outro pensamento. Se nós podemos assim confiar na misericórdia de Deus, ou deixar a minha conversão um pouco mais para frente. Mas você ama a Deus ou a sua vontade? Ou você acha que servir a Deus durante toda a sua vida é um tempo perdido? Porque outros conquistaram o céu no final da sua vida? É um tempo perdido nós praticarmos o bem? É um tempo perdido nós praticarmos a caridade? É um tempo perdido nós guardarmos a pureza na nossa vida? É um tempo perdido vivermos em paz com a nossa consciência, confiando na misericórdia de Deus, de que nós temos a presença de Deus em nosso coração? Por acaso isso é um tempo perdido? Perdem tempo aqueles que retardam a sua conversão e que vivem atordoados na sua consciência, longe de Deus, a todo momento no risco seríssimo da sua condenação eterna. Não sabemos o momento, quando será o nosso último momento, em que circunstância, se estaremos conscientes ou não da realidade da vida. Cabe a nós, se nós queremos amar a Deus e viver esse amor de Deus, a partir de hoje, recebendo hoje o convite de nosso Senhor, nos dedicarmos à prática do bem, nos arrependermos de nossos pecados, esperando de nosso Senhor a recompensa no céu. Mas completando o nosso pensamento, como nós mencionamos, pode parecer contraditório, a promessa de nosso Senhor: dar-vos-ei aquilo que for justo. E ao mesmo tempo nós suplicamos a nosso Senhor que agisse conosco com misericórdia. Mas nós sabemos que nosso Senhor sempre une a sua justiça com a sua misericórdia. E nós temos a confiança e a tranquilidade da igreja que, quando nós esquecemos disso, reza a Deus por nós, suplica a Deus por nós e lembra a nós que nós precisamos clamar sempre a misericórdia de Deus. E é tão bonito aquele trecho da liturgia dos defuntos, da sequência da Santa Missa, em que a igreja, fazendo dessa nossa oração, suplica humildemente a Deus: lembrai-vos, Jesus piedoso, que por mim do céu descestes, não seja em vão tanta dor. E assim como perdoou Maria Madalena, perdoou o bom ladrão, que também haja conosco com misericórdia. E essa promessa de nosso Senhor: dar-vos-ei aquilo que for justo, sempre unido à sua misericórdia. E por isso nós podemos e devemos confiar no Senhor. Por isso nós podemos, todos nós, tirarmos essa conclusão, que o convite de nosso Senhor para o céu é para todos nós, sem nenhuma exceção. Não tem ninguém predestinado para o inferno, para a condenação. Longe nós pensarmos nisso. É uma verdade de fé. Deus quer a salvação de todos e concede a todos a graça suficiente e necessária para a sua salvação. E nosso Senhor conquistou para nós o céu. É preciso nós nos unirmos ao sacrifício de nosso Senhor, atendermos ao seu convite e não retardarmos, não deixarmos para depois. Jesus, nessas diversas etapas da nossa vida, faz esse convite a nós: e de vós também,
para a minha vinha. E já para nós concluirmos a nossa reflexão, também um ponto importante para nós aprendermos o Evangelho de hoje, o quanto nós precisamos ser instrumentos de Deus, para nós também convidarmos o nosso próximo para a vinha do Senhor. Muitas vezes, Deus nosso Senhor vai pedir de nós essa missão, seja pelas nossas palavras, quando for necessário, seja pelo nosso bom exemplo, que é sempre necessário e é um dever, uma obrigação, de maneira que a nossa atitude, o nosso exemplo, e se preciso for as nossas palavras, possa de alguma maneira mover o nosso próximo, como que mover o seu interesse, a sua vontade, para reconhecer que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena trabalharmos na vinha do Senhor. E essa missão que recebemos todos nós, no nosso batismo, nós não podemos deixar para o nosso irmão, deixarmos para o nosso próximo. Nós temos essa missão de evangelizar. Seja um pai ou uma mãe que convida o seu filho, que traz o seu filho para a oração, para rezar o seu terço em casa, em família. Seja o pai e a mãe que vai, enquanto está no seu alcance, ele trazer o seu filho para a igreja, para a catequese, para a Santa Missa. Seja muitas vezes o convite ao nosso próximo, a um colega de trabalho, a um vizinho. A oportunidade que muitas vezes surge na nossa vida de nós fazermos um convite. Às vezes a ocasião da morte de alguém, de uma pessoa próxima, nós vamos lá visitar, consolar, praticar uma obra de misericórdia, estarmos ali presente, não só a presença humana, mas também um momento de fé, e muitas vezes é a ocasião para Deus tocar o coração, e muitas vezes Deus proporciona para essa ocasião para nós sermos instrumentos da sua palavra, para nós sermos instrumentos para fazermos esse convite de nosso Senhor, que Jesus fez a nós, fazemos esse convite ao nosso próximo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Estamos dentro da novena de Nossa Senhora de Lourdes, que veio fazer esse convite da oração, da penitência, da conversão, que nós preparemos o nosso coração, abramos o nosso coração à graça de Deus, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, para que nós ouçamos a voz de Deus e para que nós generosamente respondamos ao seu chamado. Como nos diz o Salmo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,